O Brasil, um país de extensões continentais, tem uma produção de agropecuária riquíssimo, mas a fome ainda prevalece sobre muitas famílias. Mesmo com todo o cuidado, o desperdício ainda bate na porta. Vamos falar sobre segurança alimentar, desperdício de alimentos, tudo isso agora no CJC News Reportagem. Muito boa noite, está começando mais uma edição do CJC News. Hoje a gente fala sobre segurança alimentar e desperdício de alimentos. Pode parecer até um assunto que parece, não é mais necessário. A questão é que o desperdício de alimentos no Brasil tem superado expectativas. E, infelizmente, sendo um país rico em agro, a gente ainda enfrenta essa realidade de fome em muitas cidades brasileiras. A segurança alimentar, por exemplo, significa garantir que todas as pessoas tenham acesso regular e suficiente a alimentos de qualidade, em quantidade adequada para uma vida saudável. Esse conceito vai além de apenas ter comida disponível. Envolve também o direito de uma alimentação nutritiva, segura e acessível. Quando essa condição não é atendida, ocorre a insegurança alimentar, que pode variar de preocupações com a falta de comida no futuro até a privação severa de alimentos, levando à fome. Vamos ver. No Brasil, apesar da redução da pobreza ao menor nível da série histórica em 2023, a fome ainda é uma realidade para milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, cerca de 3 milhões de domicílios, representando 4% das residências do país, enfrentam insegurança alimentar grave. Isso significa que quase 4 milhões de brasileiros têm acesso extremamente limitado à comida, muitas vezes passando o dia sem se alimentar. O problema afeta especialmente mulheres negras, mães solo e crianças pequenas, que dependem completamente das cuidadoras para a sua nutrição. A insegurança alimentar não é apenas um problema brasileiro, mas um desafio global. De acordo com a ONU, mais de 735 milhões de pessoas no mundo enfrentam a fome. As causas são diversas: desigualdade social, conflitos, mudanças climáticas e crises econômicas. A falta de acesso a alimentos impacta diretamente a saúde, reduzindo a imunidade, prejudicando o desenvolvimento infantil e dificultando o desempenho escolar e profissional. Combater a fome exige políticas públicas eficazes, investimentos em agricultura sustentável e programas sociais que garantam o direito básico à alimentação para todos. Imagens fortes nessa reportagem, não? A gente se depara com uma diferença gritante na sociedade, com poucos tendo muito, quase tudo, e muitos tendo pouco, quase nada. A desigualdade social no Brasil faz com que a gente repense. Sabemos o quanto, por exemplo, o futebol movimenta verbas, salários milionários. Não estou dizendo que eles não têm o talento de jogar, nem a capacidade de orientar um time. Mas chega a ser doloroso vermos salários tão incompatíveis assim. Ou melhor, não são nem incompatíveis, porque muitos desses 4 milhões que têm dificuldade para ter acesso à comida, nem salários têm. Dessa forma, a gente vê uma sociedade inclinada à atrocidade. Não estou me referindo à criminalidade. Estou me referindo a atrocidades de pessoas desnutridas, pessoas que vão perdendo todas as capacidades de trabalhar, de enfrentar qualquer situação. Crianças. Eu conheço uma família em que as crianças elas se alimentam de segunda a sexta. Atualmente conseguiram reverter esse quadro. Mas essa família de 5 crianças, elas se alimentavam de segunda a sexta na escola. Sábado e domingo não tinham o que comer.
voltavam na segunda-feira para comer na escola. E no período de férias, onde vão comer? O que vão comer? Nessas horas a gente vê programas sociais como o Bolsa Família, que ajuda mulheres que têm a responsabilidade de criar os filhos sozinha. Eu não sei o que dá na cabeça desses camarada que mete o pé e não assume o filho. Não sei, cara. Parece que, desculpa, mas não é, para mim é moleque para fazer um negócio desse. Ah, não sei se é meu, faz o teste de DNA, mas assume que é seu. Agora não pode deixar a criança passando fome. Vamos falar mais sobre isso nesse programa. Eu quero ver a nuvem de palavras aqui na tela. Olha só. A palavra central, desperdício. Porque além da dificuldade de se ter, há um desperdício gigante dos alimentos. As palavras em volta, impactos, alternativas, segurança, reaproveitamento, a crise financeira acaba causando essa fome, a falta de comida, o acesso à comida, políticas públicas, bem-estar, que é o que o alimento deve gerir, mas enfim. Vamos falar sobre desperdício? Olha só, pessoal, o Brasil figura entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo, com cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos sendo descartados anualmente, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Veja só. Esse desperdício representa um impacto significativo para a economia, especialmente no setor varejista. Somente com frutas, legumes e verduras, os supermercados acumulam perdas estimadas em 1 bilhão e 300 milhões por ano, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados. Apesar do grande volume de desperdício, a preocupação com a segurança alimentar cresce entre os brasileiros. Pesquisas indicam que 85% da população considera essencial reduzir a perda de alimentos no país e 63% apontam a fome como um dos desafios mais urgentes. Além do prejuízo econômico, o descarte de alimentos agrava a crise ambiental, aumentando as emissões de gases de efeito estufa e o consumo excessivo de recursos naturais. Especialistas ressaltam que reduzir o desperdício exige mudanças em toda a cadeia produtiva, desde o campo até o consumidor final, além de incentivos para políticas públicas que estimulem o reaproveitamento de alimentos e a doação para famílias em situação de vulnerabilidade. Aí o desperdício é constante. 27 toneladas de alimentos por ano jogados fora é muita coisa. Mas tem um detalhe que eu queria compartilhar com você. É comum, quando nós temos uma infância que sem tantos acessos, sem sair para fast food ou ir a shopping, por exemplo, eu fui a shopping, eu já estava quase com 18 anos. Fast food era evento. Ir à praia, na minha época, era uma vez ao ano. Ah, mas você não mora no Rio de Janeiro? Sim, mas eu não morava perto da praia, eu morava na Baixada Fluminense. Então, a gente se planejava, era um dia antes para comprar pão de forma, fazer pastinha ou de sardinha. Não era atum, não. Sardinha, frango. Ah, mas vocês levavam naqueles cooler? Que cooler? Eram bolsas, às vezes bolsas de viagem que a gente colocava tudo ali. O refrigerante não era refrigerante, era refresco, suco, que eram colocados em garrafas PET no congelador no dia anterior para levar congelado e chegar lá beber gelado. Ah, e tem mais, sem protetor solar. Nem todo mundo tinha dinheiro para ter o protetorzinho 60, fator 60. Tinha isso não. Guarda-sol e cadeira de praia alugada era para quem tinha dinheiro. Quem não tinha, ia para a praia que tivesse árvore perto para aproveitar a sombra. Aí você que teve uma vida assim, eu não estou reclamando da minha não. Era uma vez por ano que eu ia à praia e, gente, eu era feliz. Aí quando você olha para trás e fala assim, caramba, não, meu filho eu vou fazer mais, eu vou dar mais. Que bom que você consegue fazer mais. Mas aí eu quero pensar com você uma coisa. Quando você ia num fast food,
quando era criança, adolescente, você celebrava. Hoje em dia, de tanto ir para os nossos filhos, não passa de ser uma obrigação nossa. É comum. Já não tenha o mesmo valor. Por quê? Porque damos tudo o que não tivemos. Aumentamos as dosagens de recompensas, e às vezes não merecidas, porque a gente não teve. Roupas novas, tinham pessoas que tinham roupas novas no final do ano. Ou comprava 2 vezes ao ano e tinha que durar os 6 meses. Se crescesse o pé, apertava os dedos e continuava. Mas a gente começa a presentear e fazer tudo. Sabe o que acontece? Quando não se tem valor, a gente desperdiça. E é o que eu faço, a leitura que eu faço dessas 27 toneladas de alimentos jogadas fora. É porque não... Perdão, 27 milhões de toneladas por ano. Perdeu-se o valor. Criança que bota as coisas para comer, não, ele não quer mais, joga fora. Ah, rapaz, quando eu era moleque não tinha que jogar fora, não, tinha que comer. Se não comesse por bem, é comer por mal. E até porque hoje no mercado, tu vai jogar arroz fora, vai jogar o cafezinho fora, o cafezinho tá o olho da cara. É sobre isso que a gente vai falar agora, sobre o preço desses alimentos. Olha só, em um recorte de 10 anos, a gente pôde perceber claramente que o poder de compra do brasileiro caiu substancialmente. Um exemplo dessa mudança são os preços elevados do consumo alimentar, tornando cada dia mais difícil manter uma qualidade mínima para as compras do lar, sejam feitas em feiras ou mercados, hein? Hoje, um brasileiro precisa gastar 1/5 do valor do salário para pagar o custo de alimentos básicos. A inflação dos alimentos está prejudicando o acesso à comida de qualidade, fazendo com que muitos cidadãos comprem alimentos que não fazem tão bem devido à diferença de valor. Essa pauta, sendo extremamente essencial, é mundialmente tratada de forma sensível em países desenvolvidos. Preocupação essa que não se vê tão presente em nosso país. Os preços sobem alvoroçadamente, totalmente alheio à população. Atualmente, onde a comida está disponível em todos os lugares e em todas as formas imagináveis, é essencial para a nossa saúde compreender as diferenças fundamentais entre os alimentos que a gente consome. A escolha consciente de alimentos pode fazer uma grande diferença em nossa saúde e bem-estar a longo prazo. Embora os alimentos ultraprocessados possam ser tentadores por sua palatabilidade, e é importante lembrar que nossas escolhas alimentares impactam diretamente a nossa saúde. A recomendação de diversos nutricionistas é inclinar-se para uma dieta centrada em alimentos naturais e processados e consumir alimentos ultraprocessados esporadicamente. Mas quando a gente vai conseguir fazer isso? Porque você já viu o preço do tomate recentemente? Vai fazer uma salada de alface. Tem lugar que o alface, eu conheço um lugar que o alface é R$1. Só num dia da semana. Tu foi no outro, paga 4. Gente, para ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter dinheiro. Saudável, dinheiro, tem 3 sílabas igualzinho, porque está atrelado uma coisa a outra, é incrível. O que mais chama a atenção é que nós somos um país que consegue produzir praticamente tudo que a gente consome. Mas a burocracia, a corrupção, a desvalorização da moeda faz com que os produtores prefiram vender para fora porque vão ganhar mais dinheiro. A lei do capitalismo. Mas não vem me falar que socialismo é bom. Mas o capitalismo precisa ser bem regulado. E aí, a gente tenta fazer as compras no mercado. E se você não tem mais dinheiro para investir nas compras do mercado, o que a gente faz? Compra menos. Troca as marcas, troca uma coisa por outra
para tentar segurar até o fim do mês ou até as próximas compras. Essa é a crise que a gente enfrenta hoje. Agora, tem uma coisa, eu estava vendo um vídeo de uma jovem falando lá de Cuba. Lá em Cuba, as pessoas elas têm o dinheiro para comprar, mas não muito, que também não é tão fácil, não é desenvolvido, não. Mas tem limitação de produtos por cliente e tem poucos produtos. E no vídeo ela mostra a família dela chegando aqui no Brasil e vendo os supermercados cheios de frutas, muitas variedades, e eles ficam impressionados. Isso é bom. Mas triste que a gente não consegue comprar tudo aquilo que está no mercado, que não tem mais dinheiro para isso. Já que desperdiçamos 27 milhões de toneladas por ano, como é que a gente consegue evitar esse desperdício? Já que o desperdício de comida é um problema global. Pequenas mudanças na rotina doméstica podem fazer a diferença para evitar esse desperdício. É fundamental adotar hábitos simples, como um melhor armazenamento dos alimentos e o reaproveitamento de sobras. As sobras podem servir para outras coisas também, veja só. Uma das principais estratégias é organizar a geladeira e a despensa de forma eficiente. Alimentos mais antigos devem ficar na frente para serem consumidos primeiro. Além disso, guardar frutas e vegetais corretamente pode prolongar sua durabilidade. Folhas devem ser mantidas em potes fechados com papel toalha para absorver a umidade. Outra forma de reduzir o desperdício é reaproveitar sobras em novas receitas. Cascas de legumes podem ser usadas em caldos e frutas muito maduras podem se transformar em geleias ou vitaminas. Congelar porções prontas também ajuda a evitar que alimentos estraguem antes de serem consumidos. Além dos benefícios econômicos, evitar o desperdício contribui para a sustentabilidade, reduzindo a quantidade de lixo orgânico e o impacto ambiental. Pequenas mudanças no dia a dia podem garantir que mais alimentos cheguem à mesa em vez de serem descartados. Olha, o desperdício chama a atenção, não? Mas tem uma coisa, existem muitos programas nas escolas públicas e privadas que falam sobre o reaproveitamento de alimentos, o uso adequado, mas isso só fica na escola. Isso precisa ser levado para dentro de casa. Ah, mas a criança vai levar. Mas a criança não vai levar sozinha, porque ela vai tentar falar isso para a mãe e para o pai, que vai até achar bonitinho, mas não vão conseguir replicar aquilo. Precisa ser um trabalho de conscientização em conjunto com a família. Precisa mudar tudo para conseguir dar algum resultado. Vamos falar sobre esse desperdício de comida que não afeta apenas a economia e a segurança alimentar, não, mas também o meio ambiente. O descarte excessivo representa um grande desperdício de recursos naturais. Sabe com o quê? Como água e energia, utilizados na produção, transporte e armazenamento desses mesmos alimentos. Veja só. Para produzir 1 quilo de carne bovina, por exemplo, são necessários cerca de 15 mil litros de água. Já para uma única xícara de café, o consumo chega a 140 litros. Quando alimentos são jogados fora, toda essa água também é desperdiçada. Além disso, o lixo orgânico descartado de forma inadequada contribui para a emissão de gases de efeito estufa, como o metano, intensificando as mudanças climáticas. Uma alternativa sustentável para minimizar esse impacto é o reaproveitamento dos resíduos orgânicos. Cascas de frutas, restos de legumes e borra de café podem ser usados para a compostagem, processo que transforma esses resíduos em adubo natural. Outra opção é a biodigestão, tecnologia que converte restos de alimentos em biogás, uma fonte renovável de energia. Reduzir o desperdício de alimentos não é apenas uma questão de consumo consciente, mas também de preservação ambiental. Olha, não é porque o lixo vira energia que vamos continuar desperdiçando os 27 milhões de toneladas de comida por ano. Pequenas mudanças no dia a dia, como comprar apenas o necessário, armazenar corretamente os alimentos e reaproveitar as sobras, podem ajudar a minimizar os impactos ambientais e garantir um futuro mais sustentável. Além disso, economiza um dinheiro, né, gente? Porque comprar coisas para estragar na geladeira ou no armário, hoje não tem quem possa fazer isso, não. A maioria da nossa população
compra e tem que consumir, porque não tem como jogar fora. Por mais que fique, a gente não gosta muito disso, então no próximo mês já nem compra mais. Tem que ser bem objetivo. Mas sabe como é que é, né? Meus filhos gostam de muito queijo. Ok, compra o queijo. Mas se não der para comprar as outras coisas que são necessárias, aí o que você vai fazer? Vai dar queijo? Compra o necessário. Se sobrar, compra o supérfluo e dá o agrado. É sempre assim, gente. Não tem como. Vamos seguir, gente. Vamos falar aqui agora sobre sustentabilidade na produção e distribuição de alimentos, que enfrenta um grande desafio. Só para você ter uma ideia, quase 87% das perdas ocorrem antes mesmo dos produtos chegarem ao consumidor. Olha isso, 87% é muita coisa. Problemas no transporte, falhas no armazenamento e manuseio inadequado são os principais fatores que resultam em desperdício, afetando tanto a economia quanto o meio ambiente. A falta de cuidado no carregamento e descarregamento, o uso de equipamentos danificados e a ausência de treinamento adequado para os profissionais da cadeia logística contribuem para a deterioração. Além disso, acidentes no transporte podem comprometer a segurança dos produtos, levando ao descarte de grandes volumes. No último ano, o setor de seguros pagou quase 2,5 bilhões de reais em indenizações relacionadas à perda de mercadorias durante o transporte, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras. Olha, para minimizar esses impactos, a adoção de tecnologias tem se mostrado uma aliada essencial. O monitoramento da temperatura, por exemplo, ajuda a garantir que os alimentos perecíveis sejam armazenados e transportados em condições ideais. Além disso, práticas mais sustentáveis, como o uso de embalagens ecológicas e o fortalecimento de redes de distribuição locais, reduzem as perdas ao longo da cadeia produtiva. A capacitação de profissionais e investimentos em infraestrutura logística são passos fundamentais para garantir que os alimentos cheguem frescos ao consumidor, promovendo uma cadeia produtiva mais eficiente e sustentável. Olha, treinamento. Tem muitas empresas que não gostam de investir em treinamento do profissional, porque acham o seguinte: eu vou gastar com ele, quando ficar bom vai embora para outra empresa e vai me deixar, foi um investimento à toa. Tá certo, muitos podem fazer isso, mas muitos também podem permanecer com você e retribuir o investimento que você fez, sendo leal no trabalho, fazendo um trabalho bem feito. Porque não adianta também só dar o treinamento e não dar o fundamental para que o funcionário permaneça. A questão de logística, gente, nosso país, ele é traçado por rodovias. Você lembra da greve dos caminhoneiros, que eles pararam e o Brasil parou? Parou em medicamentos, parou em alimentos nos mercados, restaurantes. Foi uma crise grande que o país enfrentou, porque o transporte de alimentos, de produtos, é fundamental e essencial e é muito forte aqui no país. Por isso mesmo, a tecnologia precisa ser utilizada para transporte de alimentos. Não dá para transportar verduras de qualquer jeito. Se você não colocar uma capa ali, o sol queima tudo. Não dá para transportar carne sem aqueles caminhõezinhos com frigorífico, né? Com aquela caixa gigante atrás, não sei o nome daquilo lá, refrigerado. Senão estraga. E 87% dos produtos estragam antes de chegar no consumidor. Imagina se não estragassem. Chegariam mais produtos, teríamos maior quantidade. Se eu tenho muita quantidade e pouca gente para comprar, o produto barateia. Sendo assim, mais pessoas vão conseguir comprar aquele produto, mais gente vai se alimentar melhor. E aí, se tivermos a consciência de evitar o desperdício e aproveitar todas as sobras e reaproveitá-las, rapaz, o Brasil seria modelo no mundo. Agora,
Vamos ver as políticas públicas hoje que funcionam e que existem. Apesar dessas políticas públicas como bancos de alimentos e incentivos à agricultura familiar, milhões de brasileiros ainda enfrentam insegurança alimentar. No Distrito Federal, por exemplo, a criação do selo Desperdício Zero busca reduzir o descarte de alimentos e incentivar doações. Especialistas defendem mais incentivos e infraestrutura para tornar essas ações mais eficazes. Vamos ver. O combate à fome e ao desperdício de alimentos tem sido pauta de diversas políticas públicas no Brasil. Programas como o Banco de Alimentos, que arrecada e redistribui alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade, e o Programa de Aquisição de Alimentos, que incentiva a compra da produção da agricultura familiar para distribuição em redes socioassistenciais, são algumas das iniciativas que buscam garantir segurança alimentar para a população. No entanto, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. De acordo com o levantamentos recentes, milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, enquanto toneladas de alimentos são desperdiçados diariamente em supermercados, feiras e restaurantes. A falta de logística para o reaproveitamento de excedentes e o alto custo de operação de programas de distribuição ainda são obstáculos que precisam ser superados. No Distrito Federal, a Lei nº 7.387 criou o selo Desperdício Zero, certificação concedida a empresas, órgãos públicos e entidades do terceiro setor que destinam seus excedentes ao banco de alimentos da cidade. A iniciativa busca incentivar a doação e reduzir o descarte desnecessário de alimentos próprios para o consumo. Os especialistas apontam que, para tornar essas políticas mais eficazes, é necessário ampliar os incentivos fiscais para empresas que participam dessas iniciativas, além de investir em infraestrutura para a distribuição de alimentos excedentes. Medidas educativas para conscientizar a população sobre o consumo responsável também são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir que mais brasileiros tenham acesso à alimentação adequada. Olha, gente, existem políticas públicas, né, como descarte zero lá no Distrito Federal, como eu falei. É bonito de se ver e bom seria se essas políticas pudessem ser expandidas para todo o país. Eu vou trazer um caso aqui de um dono de restaurante. Ele possivelmente não tem esse selo de descarte zero, mas ele resolveu, ao invés de jogar a comida fora, naquele mesmo dia que foi feita, ele dava para pessoas em situação de rua. E as pessoas faziam uma fila na porta do restaurante para pegar a quentinha. Porquanto os outros empresários, né, donos de loja, comerciantes que estavam em volta, questionaram, porque pessoas em situação de rua na porta do restaurante, na porta da minha loja, da minha empresa, não fica muito bem, vai impedir de novos clientes chegarem, de fornecedores, né? Pois é. Aí o camarada foi proibido de dar a comida. Então, joga fora. Mas ele pensou numa alternativa. O que ele fez? Ele pegou várias moedas de R$1 e distribuiu para as pessoas que estavam na rua, pessoas em situação de rua, que dormiam na rua, né, viviam ali, não tinham casa. E ele dava R$1, uma moeda de R$1 para todas elas. E começou a vender a quentinha por R$1. Resolvido o problema. Aquelas pessoas não estavam ali para pegar ou mendigar um prato de comida. Elas estavam comprando a comida. A diferença é que o camarada que vendia a comida era o mesmo que dava o dinheiro para elas comprarem. Mas ele evitou o desperdício. Então, por que eu trouxe essa história? Porque por mais que a gente tenha políticas públicas, existe uma coisa chamada empatia, que a gente pode sentir pelo próximo. E a gente deve sentir pelo próximo, a ponto de contribuir para que ele tenha acesso também. É que parece que a gente torce para o crescimento de todo mundo, mas o outro não pode crescer mais que eu.
Eu torço para que você vença, para que você tenha o que comer, mas que você não tenha que comer mais do que o que eu tenho com os meus filhos. Isso não é empatia. Isso não é querer o melhor do outro. Mas que a gente possa seguir exemplos assim, já que não dá para a gente criar como cidadão uma política pública, né, efetiva no país ou na cidade, mas que dentro da nossa realidade a gente consiga fazer a diferença na vida de pessoas. Isso abre portas e tem sempre a lei da semeadura, né? Você planta, você colhe. Planta o bem, você colhe o bem. Ele não ficou nem mais rico nem mais pobre por dar aquele prato de comida. Teve o problema lá, deu o dinheiro e as pessoas compravam por R$1 a quem tinha. Ele não ficou nem mais rico nem mais pobre, mas ele evitou o desperdício e ajudou dezenas de pessoas a terem o que comer. Vamos matar uma curiosidade agora? Olha só, o Rio de Janeiro se tornou a única cidade brasileira a ter o desperdício de alimentos medido em um levantamento global realizado pela ONU. De acordo com os dados, cada carioca descarta, em média, 212 gramas de comida por dia, totalizando cerca de 77 quilos ao ano. Um número próximo à média mundial, que é de 81 quilos por pessoa. A pesquisa foi conduzida por meio de uma parceria entre a Companhia Municipal de Limpeza Urbana e a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, contratada pela ONU para realizar o estudo. O levantamento trouxe um dado curioso. Ao contrário de outros lugares do mundo, onde o desperdício costuma ser maior entre pessoas de renda mais alta, no Rio de Janeiro, essa relação não foi identificada. Isso sugere que fatores além do poder aquisitivo podem estar influenciando os hábitos de descarte na cidade. Os números reforçam uma contradição preocupante. Enquanto mais de 780 milhões de pessoas enfrentam a fome no mundo, cerca de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas diariamente. Olha esse número. 780 pessoas passam fome no mundo. Mas a gente desperdiça 1 bilhão de refeições por dia. A conta não bate, não é? Para especialistas, o estudo reforça a necessidade de políticas públicas e iniciativas que incentivem o consumo consciente e a redução do desperdício. Não tem como a gente não ver esses números, não ficar chocado. 780 milhões de pessoas passam fome. Todos os dias, 780 milhões de pessoas não almoçam. Mas tem 1 bilhão de refeições jogadas fora todos os dias no mundo. Ou seja, a gente tem aí 220 milhões de refeições que deveriam sobrar, mas não. Falta para esse pessoal comer. São políticas públicas, são incentivos fiscais que são necessários? São, mas existe o desejo de fazer a diferença. Talvez você não consiga fazer a diferença para a sua cidade inteira, mas talvez você consiga fazer para o seu vizinho, para 2 famílias, para 3 famílias. Às vezes é pouco, mas o que você pode fazer pode ajudar uma pessoa a sair desse estado de fome, tendo comida, mas a comida não chega na mesa deles. Que a gente possa fazer a diferença, que esse programa tenha alertado, chamado a atenção para a gente fazer a diferença e também chame a atenção de autoridades para que eles possam mover céus e terra para que a fome acabe, já que se fala de fome, de acabar com a fome, fome zero, há décadas. Mas parece que é música de metrô. Toca aquela musiquinha, você está ouvindo, mas passa que você nem percebe.